Olá, pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo aqui no canal. Hoje a gente vai falar de mudanças em perícias médicas, em apresentação de documentação. Mudou bastante coisa e você precisa saber, você precisa ficar de olho, que veio um furacão aí. O governo federal trouxe um monte de alteração importante para os segurados que estão tentando benefício por incapacidade. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de me apresentar aos que são novos aqui no canal. Eu sou a Renata Menegassi, advogada especialista em direito previdenciário, 2 únicos pedidos. Se inscreva no canal e vou te convidar para me seguir lá no Instagram. Meu usuário é @doutora Renata Menegassi. Vai ser um prazer ter você aqui comigo no YouTube e lá no Instagram. Rapidamente, vamos ao tema já do vídeo. Portaria conjunta número 38, agora de 2023, a portaria novinha. Do que se trata essa portaria? Disciplina as condições de dispensa de emissão de parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral e a concessão de benefício por meio de análise documental pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o governo federal trouxe alterações quanto à análise documental para benefícios por incapacidade. Teve várias alterações muito importantes quanto à questão de ter perícia presencial e quanto à questão da análise dos documentos. Para você conseguir o seu benefício previdenciário, seu benefício por incapacidade, sem precisar fazer perícia presencial, isso por conta das filas, do enfrentamento das filas para perícia médica. Mais de 1 milhão de segurados estão aguardando perícia médica. As perícias estão sendo, em algumas localidades, estão sendo agendadas só para o ano que vem. Então, tá bem complicado. Então, trouxe essa portaria para tentar solucionar algumas coisas, para tentar acelerar algumas coisas. As principais mudanças são: a primeira mudança, concessão de benefício por incapacidade temporária de natureza acidentária por meio documental será condicionada à apresentação de comunicação de acidente de trabalho emitida pelo empregador. Antes, não podia, quem sofria acidente de trabalho tinha que necessariamente passar por perícia presencial. Agora, quem sofre acidente de trabalho também tem a opção de selecionar a análise documental, que o seu benefício não passe por perícia presencial, o seu benefício seja feito por meio de análise documental. Mas a comunicação de acidente de trabalho tem que ter sido emitida pelo seu empregador. Então, a condição para que você consiga ter a análise documental quando o benefício é acidentário é a emissão da comunicação de acidente de trabalho. É uma das alterações trazidas por essa portaria. Segunda alteração, a concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária por meio documental ficará condicionada à apresentação de documentação médica ou odontológica, então pode atestado de dentista. Para fins previdenciários, física ou eletrônica, legível, sem rasuras, contendo obrigatoriamente os seguintes elementos. Então, seu atestado médico deve ter os seguintes elementos. Tem que ser dessa forma, porque se tiver alguma coisa faltando, o INSS vai te mandar para perícia presencial. Então, quando você pegar o documento com o teu médico, você olha para ver se o documento preenche esses requisitos do médico, do laudo. Quais são os requisitos do laudo? Nome completo, data de emissão do documento médico ou odontológico, o qual não poderá ser superior a 90 dias da data do requerimento. Então, aqui também alterou. Antes tinha que ser 30 dias, agora pode ser 90 dias da data do requerimento. Diagnóstico por extenso ou código de classificação internacional de doença, tem que ter CID. Assinatura do profissional emitente, que poderá ser eletrônica e passível de validação, respeitados os parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Então, nome, data de emissão de documento, que pode ser até 90 dias, CID e assinatura do profissional, que pode ser eletrônica, identificação do profissional emitente com nome e registro no Conselho de Classe, no Conselho Regional de Medicina ou Conselho Regional de Odontologia, no Ministério da Saúde, registro do Ministério de Saúde ou carimbo
legível, tem que estar legível. O documento todo tem que estar legível, né, gente? Se você pegar um atestado médico e você não conseguir ler, o servidor público também não vai conseguir ler. Então, primeira coisa é documento sem rasura, documento legível, e aí ele trouxe mais esses requisitos, que é nome, CID, um prazo estendido de 90 dias, pode ser assinado eletronicamente, a data de início do repouso ou afastamento das atividades habituais, então tem que ter data de início da incapacidade e prazo estimado necessário, preferencialmente em dias. Então, o laudo médico tem que ter isso. Presta atenção para ver se o seu laudo médico contém essas informações, porque senão não adianta você fazer requerimento de análise documental e aí o INSS fala que o seu atestado médico não está em conformidade e manda você agendar uma perícia presencial. Então, tome cuidado antes de fazer o requerimento para que tenha essas informações, para você não precisar aguardar o tempo do servidor falar não, o atestado médico não está conforme a portaria e mandar você para a perícia presencial e você ficar esperando a perícia presencial. Continuando as principais mudanças, a terceira grande mudança é os beneficiários que tiverem auxílios por incapacidade temporária concedido na forma dessa portaria, ainda que de forma não consecutiva, não poderão ter a soma de duração dos respectivos benefícios superior a 180 dias, antes era 90 dias. Então agora o governo federal estendeu para 180 dias para análise do benefício por incapacidade temporária na forma documental, sem perícia presencial, sem precisar passar por perícia presencial, só com a análise documental. Quarta grande mudança, havendo indicação de repouso ou afastamento por prazo indeterminado, a gente está tendo a resolução de um problema aqui. Na documentação apresentada, será considerado o afastamento pelo prazo total permitido no parágrafo 1º desse artigo, que é os 180 dias. Então, existem muitos médicos que, quando emite o laudo, por ser uma doença grave ou por ser um tratamento que ele não consegue estimar quanto tempo que o segurado vai ficar afastado, ele coloca lá que a pessoa precisa de um afastamento por prazo indeterminado. O que acontecia com esse laudo? Esse laudo chegava para o INSS não aceitava um laudo que dizia que o prazo para o reestabelecimento da pessoa era indeterminado e mandava a pessoa para a perícia presencial. Agora o INSS vai aceitar esse laudo com prazo indeterminado, mas a análise por perícia documental, a análise da documentação, análise do benefício pela via, por conformidade documental, ele vai te dar por 180 dias. A partir de 180 dias, aí você precisa passar por perícia presencial. Não é que você não tem mais, não vou ter mais o benefício depois de 180 dias, considerando que meu médico deu afastamento por prazo indeterminado. Não é isso. Você consegue novos afastamentos, mas você vai precisar passar por perícia presencial. O governo federal vai te dar 180 dias se o teu atestado médico falar que o prazo é indeterminado. Aí ele fixa um prazo, aí você tem que fazer um novo requerimento e passar por perícia presencial. Você não pode mais fazer essa forma da análise documental. A quinta grande mudança trazida pela portaria é: quando não for possível a concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária por meio documental, em razão do não atendimento dos requisitos estabelecidos nessa portaria, bem como quando ultrapassado o prazo máximo estabelecido para a duração do benefício, será facultado ao requerente a opção de agendamento para se submeter a exame médico pericial. Então, se a sua documentação não estiver em conformidade com a portaria, ou se você já passou de 180 dias de afastamento, aí você tem que selecionar, você tem que passar por perícia médica presencial.
necessariamente você precisa passar por perícia médica presencial. A sexta grande mudança é o requerimento de novo benefício por meio documental somente será possível após 15 dias da última conformação realizada. Então, antes, o segurado tinha que esperar 30 dias. Agora não. Agora, o governo federal reduziu para 15 dias e aí você pode realizar um novo requerimento depois dos 15 dias. E a sétima grande mudança é a análise dos benefícios de auxílio por incapacidade temporária, que dependa de perícias médicas externas ou que decorram do cumprimento de decisões judiciais, passará a vigorar nos moldes dessa portaria. Antes, as concessões, as análises periciais que vinham da via judicial tinham que ser necessariamente presencial, igual ao acidente de trabalho. Acidente de trabalho necessariamente tinha que ser presencial e a análise das concessões que vinham da via judicial, as posteriores análises periciais de concessão através de ação judicial, também tinham que ser necessariamente presencial. Agora, mesmo quando você vem da via judicial, você consegue fazer requerimento pela análise documental. Então, é uma outra grande mudança trazida pela portaria para possibilitar você que veio da ação judicial ou que veio do acidente de trabalho se beneficiar da forma de análise por meio documental e não precisar ficar esperando perícia médica. São as 7 grandes mudanças trazidas pela portaria 38, são mudanças importantes que você precisava saber. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo. Eu agradeço demais você ter ficado comigo nesse vídeo até o final. Eu espero te ver no próximo vídeo, nos comentários e lá no Instagram.